Olá, sou o historiador Carlos Castro. Você está no Museu do Protestantismo do Ceará. Faço minhas as palavras de Orlando Boia, nosso personagem de hoje. Abro aspas. Robusteça sua alma. Nós vamos falar um pouco da história deste grande pioneiro que nós biografamos no livro Fragmentos da História do Evangelho no Ceará. Existem muitas informações que não são conhecidas das maiorias dos nossos leitores e que eu quero fazer questão de registrar nesse vídeo. Vamos a alguns fatos importantes. Ele chega no Brasil em 1927, entrando por Pernambuco, e vai estar pela primeira vez aqui no Ceará, na cidade de Crato, em 1929, quando já se encontrava aqui o seu compatriota e amigo Virgil Frank Smith. Ele faz esse primeiro momento de passagem em solo cearense e vai morar na cidade de Mata Grande, em Alagoas, aonde morava também o Virgil Smith, após ser deslocado do Ceará para outro estado, né? No caso Alagoas. Os fatos que marcaram a vida dele no Ceará, nós podemos citar em 1932, quando ele chega em Sobral, onde ele por pouco não é apedrejado, né? Ele e a Etel Boia, a família. De lá ele vai para Ipu, e é em Ipu que vai acontecer algo muito triste na vida dele, né, da família, que é exatamente a perca de seu filho de 12 anos de idade. Inclusive, eu estive no cemitério lá de Ipu, tentando ver se localizava o local onde foi sepultado aquele menino, mas era impossível encontrar por conta do fato de ter ocorrido em 1937. Né? Sobre esse fato do Orlando Boia ter o seu filho falecido, né, nessa época, esse livro aqui, ele é um livro que eu tenho aqui no museu, escrito por Dorothy Knechtel. Eu não sei aqui a pronúncia do inglês, mas essa mulher, né, ela e seu esposo estiveram, né, que era o Eduardo Knechtel, era o esposo dela. Então, ela, ao publicar esse livro, ela fez questão de deixar um registro desse fato, desse acontecimento. Aí aqui ela vai dizer o nome do menino, que era Mark Boia, e também vai dizer que ele tinha 12 anos e que ele foi... não se sabe, ela não comenta a questão de como ele faleceu, mas tudo leva a crer que foi um mal súbito, porque a criança morreu de repente, ou fruto de talvez alguma perseguição. Ela não faz relato, né? Então, é muito importante
esse fato porque pouca gente conhece esses detalhes a respeito da história de Orlando Boyer. Outra informação importante é que eu tenho uma carta aqui no museu de uma cura da Ethel Boyer, quando ela foi cancerosa, né, em um dos seus seios. Isso quando eles estavam em Sobral, os irmãos oraram e ela testemunhou a cura desse câncer. É muito importante. Outros fatos importantes na vida do Boyer é que ele publicou ao longo de 51 anos em que ele esteve em solo brasileiro, convivendo com os brasileiros, tanto no sul do país quanto aqui no Ceará. Ele passou 51 anos, de 1927, quando ele chega lá em Pernambuco, até 1978, quando ele vai voltar para os Estados Unidos. Pois muito bem, dessas 131 obras que o Orlando Boyer publicou, o primeiro que ele publicou aqui no Brasil foi Esforça-te para ganhar almas. Esse livro foi publicado em esse aqui não é a primeira edição, mas é a terceira edição. Já está bem deteriorado o livro, né? Eu tenho que pegar com muito cuidado, porque eu já peguei ele aqui já com muita fragilidade. Mas é o livro Esforça-te para ganhar almas. E, portanto, além da publicação desse livro, eu tenho também aqui no museu um salmos e hinos, que era de uso pessoal dele. O salmos e hino ele é datado de 1920 e é uma edição que ele ou comprou em Portugal ou alguém me presenteou ou ele comprou aqui no Brasil. O certo é que é uma edição de Portugal. Um outro fato também curioso na história do Boyer foi o cangaceiro de Lampião chegar na sua casa e entregar o bilhete que Lampião deu para que ele providenciasse a importância. Alguns falam de 5 mil réis ou 20 mil réis. Olha, o valor correto dessa importância está registrado em um artigo da revista Seara. Eu tenho essa revista aqui, eu tenho a Seara aqui, e eu vou reservar um vídeo para mim contar esse fato e mostrar a revista para vocês e detalhar mais sobre essa questão da prisão de Virgil Smith e ser conduzido pelo bando de Lampião e ter toda essa história registrada para vocês. Eu vou fazer um vídeo específico para isso. Pois bem, então nós publicamos aqui no nosso livro Fragmentos da História do Evangelho do Ceará. O vídeo fica um pouco longo, mas para quem gosta de história não tem problema não. Para quem gosta de história, do conhecimento, né? Para quem quer realmente robustecer, né? Tornar robusta a sua alma, né? De conhecimentos da palavra de Deus e desses homens que fizeram uso dessa palavra, com certeza vocês vão ter paciência e vão esperar, né? Para conhecer a história. Então, eu fiz o texto biográfico dele, deixa eu colocar aqui meus percebendo aqui. Inclusive, ele se tornou um óculos especial, né? Que ele se parte no meio como eu quero. Olha, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui
é o livro que nós temos a biografia do Orlando Boia, né? Quem quiser adquirir o livro é só buscar pelo WhatsApp 997571909. Tá aqui a reportagem, né? A biografia. E eu vou dar uma lida aqui na biografia, porque ela vai ser útil para quem está fazendo pesquisa, né? E precisa de detalhes. E aí eu vou detalhar aqui o que a gente escreveu a respeito do nosso pioneiro Orlando Boia. O norte-americano é natural de Bedford, em Iowa, nasceu no dia 5 de março de 1893 e teve como genitor o pastor John Boia. Ele converteu-se ao evangelho ainda na infância e aos 21 anos casou-se com Ethel Beebe. Em 1927, ele e a esposa foram enviados ao Brasil pelo Conselho Missionário da Igreja de Cristo nos Estados Unidos. Igreja de Cristo, lembrem esse nome, Igreja de Cristo. Após chegarem em Pernambuco, os dois passaram um ano aprendendo a língua portuguesa e em seguida iniciaram a obra evangelística na cidade de Mata Grande, no Alagoas. Lá permaneceram entre os anos de 1928 e 1932. Possivelmente aqui, quando o Jair estava fazendo o livro, a edição do livro, eu não tinha percebido essa palavra, quando ele fala aqui, ó, possivelmente Boia teria visitado pela primeira vez o Ceará. Isso em 29, não é possivelmente. Aqui é fato, aqui não se tem dúvida. Ele esteve aqui em 1929. Eu não ia perceber na época, mas estou fazendo aqui essa ressalva para o leitor. Não há dúvida dessa informação. E se hospedou na residência do compatriota Virgil Frank Smith, que residia no Crato. No ano de 1932, ele retornou novamente ao referido estado nordestino. Evangelizou em Sobral. Olha, no período em que passou pelo município, ele e a esposa e um intérprete por nome de Maurício Vanderlei foram rudemente perseguidos. Eu tenho aqui um tópico, número 10, que a gente volta para cá para o livro e ele diz os detalhes aqui, ó. Um desses momentos mais críticos da perseguição aconteceu quando eles foram cercados por quase 3.000 fiéis católicos na Pensão Glória, onde estavam hospedados. No entanto, o chefe de polícia local interviu e não permitiu que os servos de Deus fossem atingidos por pedradas e outros objetos, ok? Eu estive no centro de Sobral, entrevistei um senhor de 96 anos, perguntando a ele sobre onde se localizava a Pensão Glória. E ele, olha, estava com 93 anos, isso há 8 anos atrás que eu estive em Sobral. E ele disse, meu filho, a minha família falava muito dessa Pensão Glória e eu cheguei a ver quando criança. Ela ficava pertinho ele falou comigo, ela ficava bem próximo daqui, nessa rua aqui e tal. Olha, é claro que já está todo desconfigurado, né, o local, mas eu estive lá vizinho à Pensão Glória, onde este fato aconteceu. Dando seguimento aqui, em seguida eles se deslocaram para Ipu, onde foram recebidos a pedradas e livrados de uma ação de linchamento por parte dos moradores. Porém, o evangelista estrangeiro não se intimidou e mudou-se para Camusim. Depois de as primeiras vidas renderem-se a Cristo, pessoas contrárias à expulsão do evangelho
agiram desrespeitosamente contra o estrangeiro, além de ter sido ferido fisicamente. Posteriormente, o casal regressou aos Estados Unidos, filiou-se à Assembleia de Deus de Oklahoma e voltou ao Torrão Cearense pela terceira e última ocasião. Isso em maio de 1935, durante um intervalo de 6 anos que residiu no estado. O missionário semeou as boas novas em 14 municípios ao longo da via férrea. Entre eles, a gente pode citar Cambuci, Granja, Sobral, Ipu, Nova Russas, Catreús, Ibiapaba. O personagem ainda foi o desbravador da obra em Santa Catarina e o tradutor de 115 obras. Com 16 que ele escreveu, fazem 131 obras importantes em literatura de cunho pentecostal a partir da década de 40. E foi em 1942 que ele escreveu o livro, Esforça-te para ganhar almas. Esse livro aí, ele é sensacional. Inclusive, nesse livro, na página 16, ele faz citação do ocorrido da perda do seu filho. Essas informações, elas são relevantes para quem gosta de conhecer a história desses personagens, ok? É muito importante. Olha, além de, 16 livros. Inclusive, tem uma notinha aqui no número 11, os livros mais vendidos dele foram Heróis da Fé, Espada Cortante e Pequena Enciclopédia Bíblica, que foram publicados pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, eu vou fechar esse momento da nossa história com o seguinte fato, e vou revelar aqui o seguinte fato. É a única vez que Orlando Boia deu uma entrevista aqui no Brasil foi no ano de 1957. O jornalista era Joani de Oliveira. Eu tenho aqui essa revista e o assunto abordado na entrevista desse homem de Deus, Orlando Spencer Boia, que fez muito pela obra evangelizadora ou evangelística aqui no estado do Ceará. Olha, o olhar filtrado dele na leitura, no aprendizado, é simplesmente fenomenal. A quem me dera que você colocasse no seu peito, no seu coração, o desejo pelo conhecimento da história desses homens. Nós temos um pouquinho de cada um deles aqui no museu. E eu tenho me esforçado em levar para vocês esse conhecimento de forma gratuita. Não estou cobrando nada para vocês, nem hei de cobrar. O que eu cobro é o seu interesse, a sua dedicação, o seu amor pela história. É fundamental que a próxima geração que virá não seja relegada desse conhecimento que nós temos hoje, conquistado com muito esforço. Esses vídeos, com certeza, eles fazem parte do conhecimento, ou farão parte do conhecimento dessa próxima geração. Eu louvo a Deus por isso. Orem para que Deus possa me conceder a oportunidade de deixar todo esse material que nós temos aqui no museu registrado para vocês. O vídeo está um pouco longo, é verdade, mas a história e o conhecimento
vale muito mais. Que Deus abençoe todos vocês. E aguardem o próximo vídeo, a próxima história. Que Deus abençoe.